Amém, Senhor. Nós te agradecemos por estarmos diante de Ti, sentados aos Teus pés, e aprender mais de Ti na Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite. Fala com a Igreja Jardim de Deus. Fala com os pastores, fala com o obreiro, com todos que vão estar ouvindo, Senhor. Através do YouTube, através do Facebook, através do blog, através da comunidade Tesouros de Deus, Senhor. Fala também através dos CDs que são dados de palavra para abençoar as vidas, Senhor. Fala, Senhor, através do WhatsApp, através das mensagens. Fala, Senhor, com cada um que vai ter acesso a essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que nós diminuamos, que o Senhor cresça, que o Senhor venha falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Bom, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, se quem gosta de títulos para ministração, é Reis que ouvem, profetas que falam. Reis que ouvem, profetas que falam. Vamos abrir no profeta Jeremias 38, de 14 a 28. Livro do profeta Jeremias, capítulo 38, versículo 14 a 28, diz assim: Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse: Quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias: Se eu te disser, porventura não me matarás? Se eu te aconselhar, não me atenderás? Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: se renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa. Mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das suas mãos. Disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus. Não suceda que estes me entreguem nas mãos deles e eles escarneçam de mim. Disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço, a palavra do Senhor, segundo a qual eu te falo, e bem te irá e será poupada a tua vida. Mas, se não quiseres sair, esta é a palavra que me revelou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos, antes pela mão do rei da Babilônia serás preso, e por tua culpa esta cidade será queimada. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba estas palavras e não morrerás. Quando ouvindo os príncipes que falei contigo, vieram a ti
e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei e o que ele te disse a ti, nada nos encubras e não te mataremos. Então lhes dirás: apresentei a minha humilde súplica diante do rei para que não me fizesse tornar a casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias e interrogando-o, declarou-lhe segundo todas as palavras que o rei lhe havia ordenado e o deixaram em paz, porque da conversação nada transpirara. Ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia que foi tomada Jerusalém. E agora Jeremias 39, de 1 a 10. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá. No mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Era o 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha no muro da cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio: Nergal, Sarezer, Zangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Sares, Nergal, Sarezer, Rabi-Mag, todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo-os visto, Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Ramate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos a Zedequias e os atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o sobrevivente do povo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Nós vemos aqui, antes de eu entrar na palavra, nós vemos aqui um rei, o rei de Judá, em Jerusalém. Um rei que tinha tudo para dar certo e deu errado. Um rei que foi avisado várias vezes por Jeremias que todos os seus príncipes e todo o povo deveria se render quando o rei da Babilônia viesse contra Judá em Jerusalém. E na hora que a coisa apertava, Zedequias mandava chamar Jeremias e Jeremias falava tudo para ele. Não escondia nada. E falava que se ele desobedecesse, que se ele não se rendesse, que se ele fosse teimoso, a tragédia iria acontecer por culpa dele. E Zedequias foi teimoso. Não se rendeu, abriu brechas, fugiu, foi alcançado, viu seus filhos sendo mortos, os príncipes sendo mortos, a cidade sendo queimada, os muros derribados. E hoje, eu volto a dizer o que eu disse já em várias ministrações, hoje cada filho e cada filha de Deus são reis e sacerdotes na casa de Deus. E eu pergunto, que tipo de reis nós temos sido nesses dias? E hoje o Senhor quer usar Zedequias como exemplo a não ser seguido. Hoje Deus quer mostrar o que Zedequias fez
para que nós não venhamos cometer os mesmos erros e sofrer as mesmas tragédias. A primeira coisa que nós temos que aprender é que, como reis, não basta ouvir a palavra de Deus, é preciso obedecer. Não basta só ouvir ministrações de palavras uma após outra. Não basta só ler a Bíblia. É preciso obedecer o que o Senhor nos fala através da Bíblia e através de ministrações de homens e mulheres de Deus que pregam segundo a Bíblia. O rei Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, ele não dava ouvidos às palavras de Deus. Ele ouvia, mas não obedecia. Nós vemos isso, sabe aonde? Em Jeremias, capítulo 37, versículo 2, olha o que diz. Jeremias, capítulo 37, versículo 2. Mas nem Zedequias, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor. Nem Zedequias, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Era costume de Zedequias ouvir o que Deus falava através do profeta Jeremias, e nem ele nem o povo obedeciam o que ouviam. Por isso o profeta Jeremias, ele demonstrou desânimo emocional de trazer ao rei os conselhos de Deus. Lá em Jeremias 38:15, no finalzinho ele fala assim: se eu te aconselhar, não me atenderás. Você está me chamando aqui, dizendo que eu nada encubra, que eu fale toda a verdade de Deus. Mas de que adianta? Eu tenho falado e falado, você ouve e não pratica. Se eu te aconselhar agora segundo o coração de Deus, mais uma vez você não vai me atender. Eu vou gastar o meu latim, como diz o ditado. Não podemos ser como Zedequias. Não podemos ser reis no reino de Deus que ouvem e ouvem e ouvem e ouvem a palavra de Deus, mas nunca colocam em prática, nunca obedecem. Deixa marcado em Jeremias, vamos lá para Tiago 1. Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 25, olha o que disse. Tiago 1, 19 a 25 diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse texto de Tiago, ele faz um paralelo ao que rei Zedequias fazia.
Ele era um ouvinte negligente, ele não era um operoso praticante da palavra de Deus. E por isso, ele não foi bem-aventurado no que realizou. Porque se a gente é ouvinte, praticante, operoso praticante da palavra de Deus, o que a gente for realizar vai ser segundo o coração de Deus e não segundo o nosso achismo e a nossa vontade. Logo, nós seremos bem-aventurados. A segunda coisa que o Senhor quer nos ensinar a não sermos como o rei Zedequias é que o nosso relacionamento com Deus, ele não é um relacionamento circunstancial. O rei Zedequias, ele até concordava com a importância da palavra de Deus. Por isso, quando a coisa apertava, nos momentos difíceis, ele mandava chamar o profeta Jeremias e esse trazia da parte de Deus o que estava no coração de Deus. Nós vemos isso lá em Jeremias 38. Jeremias 38, 14, vou ler novamente, fala assim: Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, para que perguntara a ele o que Deus estava falando. No versículo 17, Jeremias 38, diz assim: Então Jeremias disse a Zedequias, aí fala o que Jeremias disse. Ele fala no 17, 18, ele traz toda a verdade de Deus. Mas e daí? Zedequias mandava chamar Jeremias no momento de aperto, ouvia, naquele momento ele acatava, mas logo depois ele se esquecia e fazia aquilo que ele queria fazer. Nós não podemos buscar a Deus circunstancialmente. Está tudo mal, vamos correr buscar a Deus. Está melhorando, vamos esquecer do que Deus falou. A coisa está ruim, estou no fundo do poço. Ai, vou ler a Bíblia, vou buscar a Deus. Está melhorando? Aqui Bíblia nada, vou fazer do meu jeitinho. Não pode ser assim. E por isso que há uma grande diferença entre estar continuamente ouvindo a voz de Deus aos pés do Senhor Jesus, obedecendo a Ele em tudo, buscando do que só buscar Deus nos momentos difíceis. Relacionamento com Deus não é buscar Deus só nos momentos difíceis, é buscar a Deus todo o tempo, todo dia, toda hora. Há uma diferença entre um relacionamento de vida diária com Deus e um relacionamento circunstancial. Há uma diferença entre viver para fazer a vontade de Deus e buscar a Deus para que as suas vontades pessoais se cumpram. Deus está chamando reis, homens e mulheres que vão viver para fazer a vontade dEle e que não vão viver buscando a Deus para que Deus faça as suas próprias vontades. Jeremias, ele se dirigiu, ele foi usado por Deus para que tentasse despertar Zedequias. Para que Zedequias não só visse a importância de estar ouvindo a palavra naquele momento difícil, mas que ele visse a importância de estar ouvindo, assimilando, obedecendo e praticando. Mas Zedequias não entendeu isso. Tanto que em Jeremias 38, 20, Jeremias fala para Zedequias: não te entregarão, ouve, eu te peço, a palavra do Senhor, e bem te irá e será poupada a tua vida. Se você ouvir e obedecer a Deus, tudo será diferente. Deus hoje está levantando uma geração de reis do seu reino, que vão ouvir e obedecer a palavra de Deus todos os dias e não circunstancialmente. A terceira coisa que o Senhor quer nos ensinar essa noite é que nós precisamos de momento a sós com Deus, mas com a motivação correta. O rei Zedequias, ele tinha o costume de buscar a direção de Deus em secreto. Abre lá em Jeremias 37, 17. Jeremias 37, 17 diz assim: mandou o rei Zedequias
trazer Jeremias para sua casa e em secreto lhe perguntou. Até aí. Aqui ele mandou novamente, na verdade foi antes daquela outra vez, ele mandou que Jeremias viesse até a sua casa, o interior da sua casa, porque queria falar com Jeremias secretamente. Novamente em Jeremias... Novamente em Jeremias 38:16, olha o que diz. Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias que Jeremias não ia morrer, que ele ia poupar Jeremias secretamente. E também no versículo 24 de Jeremias 38, então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras e não morrerás. O que a gente conversou aqui, ninguém pode saber. Será porque Zedequias era espiritual e ele queria... Ele entendia a diferença entre sair contando e omitir? Não. Essa não era a motivação de Zedequias. A motivação de Zedequias era o medo. À primeira vista, parecia que era saudável esse secreto de Jeremias. Porque é necessário que aprendamos, é saudável, é necessário que aprendamos a ter momentos a sós com Deus. É necessário, é saudável que nós tenhamos esse momento a sós com Deus, que é quando nós rasgamos o nosso coração diante dele, é quando nós paramos para ouvir o que ele tem para falar de forma rema aos nossos corações. E essa é a motivação correta, o desejo de estar a sós com Deus, se relacionando com Ele, aprendendo aos pés dEle. Mas essa não era a motivação no coração de Zedequias, mas era o medo. O medo de que alguém visse ele buscando a direção de Deus. O medo de ser motivo de deboche, de escárnio, de perseguição por conta daqueles que vissem ele fazendo isso. Ou medo de ser incompreendido. A gente vê isso em Jeremias 38:19. Depois que Jeremias entregou o que ia acontecer, caso ele não obedecesse, caso ele obedecesse ou não, olha o que o rei Zedequias falou para Jeremias, em Jeremias 38, versículo 19. Disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus, que se passaram para os caldeus. Não suceda que estes me entreguem nas mãos deles e eles escarneçam de mim. Ele estava com medo dos seus próprios, entre aspas, irmãos. Ele estava com medo que os judeus que estavam apoiando os babilônicos, os caldeus, vissem ele consultando um profeta de Deus e acatando um profeta de Deus e então ele fosse perseguido e se tornasse motivo de escárnio e deboche. O medo e o orgulho em Zedequias eram a motivação de estarem buscando a direção de Deus secretamente. E que nós aprendemos aqui que nós não podemos viver debaixo do medo do que os outros vão pensar, do fato de crermos, ouvirmos e obedecermos toda a vontade de Deus. Nós existimos e vivemos para agradar a Deus. Há momentos que você vai buscar a Deus em secreto, que é só você e Ele, que você precisa ouvir dEle, Ele precisa tratar você sozinho. Mas há momentos que você não pode se esconder por causa do medo, da vergonha. Não, pelo contrário, que todos saibam que você está ouvindo, obedecendo e praticando o que Deus mandou. Que você obedece a Deus e agrada a Deus acima de tudo e de todos. Não se envergonhe disso, não tenha medo de agir assim. Ainda que venha escárnio e perseguição. Teve um texto hoje que foi dado na escola bíblica dominical. Muito interessante. É um texto que fala o seguinte. Eu vou abrir ele não está no que Deus trouxe para falar, mas ele condiz aqui.
Ele se enquadra aqui. Ele está, se não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui, só um minutinho. Acho que é em 1 João. Eu acho que é. Não, não é 1 João 3, que foi dado na escola dominical. Ah, achei. Atos 17. Vamos lá. Atos 17. Olha que interessante. Esse texto foi dado pelo pastor José Arthur antes do culto na escola dominical. Fez parte do estudo, mas se enquadra aqui perfeitamente. Eu não vou ler ele todo. É Atos 17, de 29 a 34. Eu não vou ler ele todo, mas aqui fala que o apóstolo Paulo está falando que vai vir um julgamento, que era necessário que os homens se arrependessem, porque vai vir julgamento, o mundo vai ser julgado com justiça de Deus, e que nós devemos crer no que Jesus fez na cruz, que Jesus morreu e ressuscitou. E aí vamos ler do 32 a 34 de Atos 17. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. O apóstolo Paulo e os que estavam ouvindo junto com ele, quando estavam falando sobre a ressurreição dos mortos, que Jesus vai voltar e nós vamos ressuscitar dos mortos, muitos começaram a escarnecer, a debochar, chamar eles de loucos, e que vamos ouvir isso em outra ocasião, isso não tem nada a ver agora, e ficou aquele zum, pessoas rindo. Paulo não discutiu com eles. O apóstolo Paulo se retirou, mas tinham no meio deles homens que, a despeito do descárnio, tiveram a coragem de crer e se unir a Paulo. Até que ponto você está mais com medo da zombaria dos seus colegas de trabalho, dos seus vizinhos, dos seus familiares? Está com medo do escárnio, da zombaria, do deboche, de ser discriminado e perseguido? E esse medo está travando você de ser tudo que Deus quer que você seja. Um rei não tem medo do que os outros vão pensar. Um rei quer fazer a vontade de Deus acima de tudo e de todos. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que a desobediência, a autoconfiança exagerada, a soberba e a teimosia são bases de uma tragédia. A desobediência a Deus, a autoconfiança que não confia em Deus, a soberba de querer fazer a sua vontade, achando que sabe tudo, e a teimosia em não obedecer a Deus, precede a tragédia. O rei Zedequias havia recebido de Deus a direção de se entregar voluntariamente ao rei da Babilônia. Que Babilônia ia levar Jerusalém cativa era fato imutável. Foi decretado por Deus. Só que não era para ser dessa maneira. A cidade não era para ser incendiada, não era para tantas pessoas morrerem. Não era para o rei ser humilhado a tal ponto de seus olhos serem vazados e os seus filhos serem mortos diante dele. E Jeremias veio falar: rendam-se, porque vocês vão ser levados cativos, mas não vão ser mortos. E várias vezes Jeremias falou para Zedequias: se você se render voluntariamente, tanto a sua vida como da sua família, dos príncipes, do povo, todas essas vidas serão poupadas.
Mas se você não fizer assim, não se render voluntariamente, mas fizer conforme você acha que tem que fazer, não só a sua vida e dos seus filhos, da sua família, de todo o povo, serão mortos e a culpa será sua por causa da sua teimosia. Nós vemos isso em Jeremias 38, 23. Assim todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos, antes pela mão do rei da Babilônia serás preso. E por tua culpa, Zedequias, esta cidade será queimada. Eles se renderem para evitar toda essa tragédia era uma estratégia de guerra que Deus estava dando. Mas a teimosia, o orgulho de não se render, tornou o coração do rei Zedequias obstinado em fazer o que ele achava que tinha que fazer. Em Jeremias 38, 17 e 18, nós vemos, no versículo 17, não vou ler, mas Jeremias fala para Zedequias: se você se render voluntariamente, vocês serão cativos, mas a alma de vocês irá viver e a cidade não vai ser queimada. A sua casa não vai ser queimada, a sua família não vai ser morta. Mas se você não se render, a cidade vai ser queimada, os seus filhos serão mortos, haverá uma grande tragédia. Diz no versículo 18 de Jeremias 38. E Jeremias 38, 21 a 23, ele fala de novo: se você não quiser sair, se você não se render voluntariamente, vai acontecer. Você lê o versículo 22 e 23, mostra toda a tragédia que vai acontecer. Mas em Jeremias 39 a gente vê Babilônia chegando em Jerusalém. Em Jeremias 39 diz no versículo 1 que Jerusalém foi tomada. E eles diz que todo o exército da Babilônia cercou Jerusalém, fez um cerco contra Jerusalém. E se naquele momento eles tivessem se entregado, cercaram, aí o rei Zedequias tivesse falado: olha, gente, Deus falou através do profeta Jeremias que o melhor é a gente se entregar. Nada do que nós vamos ler no restante do capítulo 39 de Jeremias iria acontecer dessa maneira. Mas Zedequias foi teimoso, ele não se entregou. Eu fico conjecturando que o exército da Babilônia do lado de fora: ó, a gente vai entrar, a gente vai queimar, a gente vai derrubar, é melhor vocês se renderem. Mas eles não se renderam. Não se renderam. Até que se fez uma brecha no muro da cidade. E a gente vê no versículo 3 que os príncipes entraram na cidade e se assentaram na cidade. Quando nós somos teimosos em não fazer a vontade de Deus, nós abrimos brechas no muro de proteção da nossa vida. E essas brechas permitem a entrada dos príncipes da Babilônia, que tipificam os espíritos malignos. Quando nós insistimos na nossa teimosia, não, vou fazer aquilo que eu acho melhor, e desprezamos a palavra de Deus, a direção de Deus, nós somos cercados pelas circunstâncias difíceis. Mas, pastora, circunstâncias difíceis cercam a todos os dias. É verdade? Mas se você estiver obedecendo a Deus, Deus vai te fortalecer. E os muros da tua cidade, que é a tua vida, não vão ser derribados. Você vai poder ver a mão de Deus atuando, e as circunstâncias difíceis não vão derrubar você na presença de Deus. Mas quando nós somos teimosos, as circunstâncias difíceis vêm,
vem sobre as nossas vidas e os nossos muros, enfraquecidos pela teimosia, começam a abrir buracos. E aí os príncipes das trevas, que são os espíritos malignos, eles não só entram na nossa cidade, que é a nossa própria vida, como eles se assentam, isto é, eles sentem liberdade, eles encontram espaço para virem, armarem as suas tendas e começarem a espalhar os seus princípios enganosos na nossa mente. Tudo por conta da teimosia que gera desobediência. E continuando, Zedequias, ele não só resistiu, mas quando ele viu que os príncipes da Babilônia haviam entrado e se assentado, ele naquele momento ele ainda podia, ele teve uma segunda chance, ele podia dizer, vocês entraram? Tudo bem, a gente se rende. Mas eles não se renderam. Zedequias e os homens de guerra, eles fugiram durante a noite. E ao fugir, eles passaram pelo caminho do jardim do rei. Terceira chance é o jardim. Jardim fala de intimidade com Deus. Nós estamos no meio do jardim, não é melhor a gente voltar e se render? Não, eles passaram pelo jardim e nem reconheceram que ali eles ainda podiam se arrepender da teimosia. E aí, o que acontece? Zedequias, ele saiu pelo caminho da campina e foi para onde? Nas campinas de Jericó. Jericó, cidade ímpia. Cidade que não seguia os princípios de Deus. Ele foi parar no campo de uma cidade inimiga. Zedequias, ele fugiu e ainda induziu os homens de guerra a fugirem com ele. Nossas escolhas erradas de teimosia e fora da vontade de Deus não só afetam as nossas vidas, como podem exercer influência negativa às vidas que estão ao nosso redor. Aqueles homens de guerra fugiram porque viram Zedequias fugindo. Se o rei está fugindo, fujamos com ele. Você, como rei e sacerdote do reino de Deus, quais têm sido as suas escolhas de submissão, de obediência ou de teimosia? Porque você sempre vai estar influenciando alguém. E Deus vai cobrar isso de você. Zedequias não só fugiu em desobediência a Deus, como foi parar nas campinas de Jericó, uma cidade ímpia, sem princípios de Deus. A gente lê isso em Jeremias 39:5. Isso porque quando fugimos em desobediência da vontade de Deus, acabamos no território inimigo, nos abrindo aos princípios e sugestões malignas. Também Zedequias viu os seus filhos serem mortos diante dele. Viram seus príncipes serem mortos diante dele. Quando nós agimos com teimosia, com obstinação, não se sujeitando à vontade de Deus, nós vemos aqueles que nós geramos no Senhor Jesus morrendo espiritualmente por conta da nossa má influência. Porque se Zedequias tivesse se rendido, seus filhos tinham se rendido e não seriam mortos. Nossas escolhas erradas podem matar vidas que Deus colocou nas nossas mãos. Sabia disso? Depois, se não bastasse ele ver os seus filhos e os seus príncipes serem mortos, ele teve os seus olhos vazados e foi preso por 2 cadeias de bronze. O que significa isso? Quando você insiste na teimosia e na obstinação e não fazer a vontade de Deus, você perde a visão de Deus. Você não consegue mais enxergar com os olhos de Deus. Você não consegue mais enxergar os propósitos de Deus. Você não consegue mais discernir o coração de Deus. Você começa a andar como cego espiritualmente. E acaba sendo aprisionado pelas mentiras de Satanás, pelos enganos de Satanás. São as cadeias de bronze.
a sua alma fica cativa, o seu espírito fica cativo, a sua mente fica cativa. E por último, ele já não viu porque já estava cego, mas ouviu a gritaria com certeza, quando as casas do rei e as casas de todos os habitantes de Jerusalém foram queimadas e os muros derribados. A sua teimosia pode estar levando muitas casas a serem queimadas pelo engano e terem os seus muros derribados pela mentira. Que tipo de rei nós temos sido? Temos sido rei Zedequias? Medita nisso. E que tipo de profetas nós temos sido? Mas, pastor, eu não sou profeta, não. Lá no livro de Coríntios fala que Deus chama todos a profetizarem. Existem ministérios específicos de profeta que traz o assim diz o Senhor para a casa de Deus. Mas no nosso dia a dia, na nossa vida como filhos de Deus, como reis e sacerdotes, todos somos chamados a profetizar. Porque profetizar não é aquele arrepio, assim diz o Senhor só não. Profetizar é anunciar a palavra de Gênesis e Apocalipse, porque é a maior profecia que o Senhor nos deixou. E a palavra de Deus deve ser anunciada por todos e de pregar o evangelho a toda criatura. Isso é profetizar. Profetizar que Jesus vai voltar, que precisam se arrepender, que a palavra de Deus é a verdade. Isso é profetizar. Aleluia. E que tipo de profeta nós temos sido? Profeta que quer o bem e não o mal? Profeta que quer abençoar e não amaldiçoar? Jeremias, ele não queria o mal do rei Zedequias. Abre lá em Jeremias 34. Jeremias 34, de 2 a 6, olha o que diz. Jeremias 34, de 2 a 6, diz assim. Assim diz o Senhor Deus de Israel, vai, fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade, cidade de Jerusalém, nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Tu não lhe escaparás das mãos, pelo contrário, serás preso e entregue nas suas mãos. Tu verás o rei da Babilônia face a face, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito. Não morrerás à espada, em paz morrerás, e te queimarão perfumes a ti, como se queimaram a teus pais, que como reis te precederam, e te prantearão, dizendo, ah, Senhor, pois eu é que te disse essa palavra, diz o Senhor. Falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas as palavras em Jerusalém. Aqui Jeremias já estava vendo que Zedequias era teimoso e que por culpa dele a cidade seria queimada e ele seria preso. Mas ainda assim Jeremias se dispôs a falar, ainda assim, porque Deus te ama, você não morrerá à espada, mas morrerá em paz e queimarão perfumes a ti. E te honrarão como rei. Isso é um coração de profeta. Do Senhor. Não de um falso profeta. Um profeta segundo o coração de Deus vê o mal na vida da pessoa e ainda assim declara bênção sobre a vida da pessoa. Alerta a pessoa, corrige, exorta, chama para perto da vontade de Deus, mas a motivação é que a pessoa se arrependa e seja abençoada. Jeremias, ele não mentiu. Desculpa, eu pulei. Jeremias, ele não desejou o mal de Zedequias.
Jeremias, ele entendia que o seu chamado como profeta não era sair amaldiçoando todo mundo. Eu sou profeta, assim diz o Senhor, eu amaldiçoo todo mundo. Não. Não era desejar o mal de ninguém, nem muito menos praticar vingança ou querer fazer justiça com as próprias mãos. Não. Ele entendia que o seu chamado como profeta era chamar as pessoas, no caso aqui o rei Zedequias, para perto do Senhor. Trazer essa pessoa para perto do coração de Deus. Mostrar essa pessoa que só em Deus ela podia ter força. Porque profetizar era falar a verdade de Deus em amor. É falar a palavra de Deus em amor. Profetizar é edificar, exortar, que é chamar para perto da vontade de Deus, e consolar em amor, não em ódio, não em arrogância. Depois você lê 1 Coríntios 14, de 1 a 4, quem está ouvindo, está no Novo Testamento, 1 Coríntios 14, de 1 a 4, mostra o que é profetizar. Profetizar é isso, edificar e não destruir. Exortar, chamar para perto da vontade de Deus e não empurrar para fora da vontade de Deus. É consolar e não destruir. É edificar vidas, sem arrogância, sem ódio, mas com amor e zelo de Deus. Isso é ser profeta. Também nós somos chamados a ser profetas como Jeremias, humilde e cheio da sabedoria de Deus. Humilde e cheio da sabedoria de Deus. Jeremias, ele foi humilde suficiente para acatar o pedido do rei. Lembra aqui em Jeremias 38, de 24 a 27, que Zedequias falou para Jeremias: tudo isso que você me falou fica entre a gente, tá? Não sai falando para todo mundo não, que ninguém saiba, para que você não morra. E quando os príncipes meus chegarem para você e perguntarem: o que você falou aí com o profeta Zedequias? Aí você fala que você veio a mim pedir que eu não mandasse você lá para as terras de Jonatas, para não morrer ali. E Jeremias, ele foi de uma sabedoria de Deus. Ele não chegou para Zedequias: escuta aqui, Zedequias, pode me matar agora mesmo, mas mentir eu não vou não, hein? Não, ele não afrontou Zedequias, nem confrontou Zedequias na sua humanidade. Ele foi de uma sabedoria, porque nós lemos lá em Jeremias 37, 20. Jeremias 37, 20, olha o que diz. Jeremias está diante do rei Zedequias. E olha o que ele fala para o rei Zedequias. Isso antes do acontecimento que a gente estava lendo. Agora, pois, ouve, ó rei, meu senhor, que a minha humilde súplica seja bem acolhida por ti. E não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha ali morrer. Realmente, Jeremias tinha ido à presença do rei Zedequias pedir isso. Então, quando os príncipes vieram perguntar para Jeremias: aí, ó, fala o que foi que você e Zedequias conversaram, e ele falou isso. Olha, eu fui até Zedequias pedir que ele não me mandasse até a casa de Jonatas, o escrivão, para eu não morrer ali. Não era mentira, porque Jeremias havia pedido isso. Jeremias havia pedido isso a Zedequias. E quando ele falou para os príncipes aqui que ele tinha ido fazer súplicas ao rei, realmente tinha. Porque a gente lê em Jeremias 38, 20, não foi uma súplica? Ele não pediu para Zedequias: ouve, te peço a palavra do Senhor. Era uma súplica de Jeremias a Zedequias: por favor, ouça a palavra do Senhor. Então Jeremias em nenhum momento ele mentiu, ele omitiu. Jeremias, ele não contou toda a verdade, ele não contou detalhes, ele não entregou detalhes para os príncipes de Zedequias. Porque os detalhes só convinha ficar entre Deus, Zedequias e Jeremias. Então, um profeta de Deus,
ele é humilde para não sair confrontando lideranças, mas tem a sabedoria de Deus para não mentir. Mas precisa estar aos pés do Senhor como Jeremias estava. Só aos pés do Senhor você consegue, numa situação em que você é confrontado e induzido, entre aspas, a mentir, ter a sabedoria de não confrontar e não mentir. Jeremias, ele não mentiu, ele só não falou tudo. Isso é sabedoria de Deus, discernir o momento em que é para falar tudo e o momento em que é para omitir. Para quem devemos falar tudo e para quem devemos falar o superficial. Com Zedequias, Jeremias foi a fundo na conversa. Com os príncipes, ele não deu detalhes. Ele falou superficialmente, mas ele não mentiu. Deus está levantando uma geração de reis que vão ouvir a Deus, que vão obedecer a Deus. Uma geração de profetas que tem amor e sabedoria de Deus para, em humildade, alertar, corrigir, exortar, despertar a igreja do sono e da embriaguez espiritual, sem dar espaço para os espíritos malignos, sem dar lugar para os espíritos malignos sentarem, sem verem os seus filhos morrerem no engano, sem perder a visão do propósito de Deus, sem ver casas sendo queimadas, que são as vidas, sendo queimadas pelo desânimo, sem se desviar do coração de Deus. A igreja não vai ser pega de surpresa, porque Deus está levantando reis e profetas segundo o seu coração nesses dias, que vai entender o tempo em que Mateus 24, de 3 a 14, depois você lê, Mateus 24, 13 a 14, mas nesse mesmo texto fala que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Vão perseverar porque vão entender o tempo de Deus, de que o que Deus falou em Mateus 24, de 3 a 14, de que nós seríamos perseguidos e levados diante de autoridades, mas que nós não temêssemos, porque diante dessas autoridades, Deus vai estar dando sabedoria naquilo que vamos falar. Quando nós entendemos que esse tempo está para se cumprir, então nós vamos mergulhar na palavra de Deus e obedecer a Deus em tudo. Nós vamos desenvolver um relacionamento com Deus, não um relacionamento circunstancial, mas um relacionamento diário. Vamos sair do entretenimento que está cegando e vamos entender o avivamento que Deus está trazendo com seriedade, com santidade em Deus. E então nós vamos perseverar até o fim. Amém? Que Deus abençoe você que ouviu essa palavra, que você ouça de novo, deixe Deus falar ao teu coração. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Amém.